Yeah. Sure, I had to react. You understand that? I want to be very peaceful and to be constructive with the guy and to respect his sovereignty, fine. But I cannot accept that. No. But you know what he did when my foreign affairs minister came to this country? I know. He was supposed to receive him. He canceled at the very last minute in order to cut his hair. And he filmed himself. I mean, I'm sorry, it's not the behavior of a president. Eu quis começar com essa cena aqui de uma conversa entre o presidente da França, o Macron, e o presidente do Chile, o Piñera, para que vocês vejam mais uma vez o papel, né, a vergonha internacional que o Brasil tem passado graças a esse presidente irresponsável, que é incapaz de agir como um presidente decente. E não apenas ele, na verdade, né? Porque depois você teve lá o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que também foi e tirou um sarro da esposa do Macron, da Brigitte. Então, eu estou vendo progresso em várias frentes, mas nada disso... Tudo isso é assim, a preocupação é assim, xingar a Bachelet, xingar a mulher do Macron, chamar a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Então você tem toda uma cúpula no governo do Brasil que não compreende como deve agir, não compreende como se comportar enquanto políticos ou enquanto representantes minimamente decentes. E não apenas o Bolsonaro, não apenas o ministro da Economia, não apenas o ministro da Educação também, que tem uma falta de educação tremenda, é uma pessoa completamente irresponsável e sem maturidade para assumir um cargo como ministro da Educação, mas também os próprios filhos do Bolsonaro que refletem isso. Porque ontem teve uma frase do Carlos Bolsonaro que reforça essa incapacidade deles de compreender o papel do que é a democracia, do que é um presidente e de como funciona o regime democrático. Mas antes de entrarmos nessa questão, nessa frase do Carlos Bolsonaro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Aqui a gente está quase completando 300 mil inscritos aqui no canal. É um grande marco, gente, realmente assim, é impressionante o ponto que a gente chegou. E quando a gente chegar a 300 mil, eu já disse que eu vou criar um canal secundário aqui para falar de cultura pop, de cinema, de música, de literatura, de quadrinhos e de vários outros assuntos também aleatórios que surgirem aqui. Então, se inscrevam, marque o sininho também para vocês receberem a notificação do canal aqui de novos vídeos, compartilhem com seus amigos, chamem outras pessoas para virem acompanhar também e vamos espalhar isso adiante. Então, qual foi a frase do Carlos Bolsonaro ontem, né? Mais uma vez você tendo o Bolsonaro e quem o cerca dizendo besteiras e pondo em risco o sistema democrático no Brasil. Então aqui Carlos Bolsonaro ontem à noite dizendo o seguinte: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. O crucial nessa frase aqui é a primeira parte, né? Que por vias democráticas, a transformação que eles querem, e eles querem que entenda a cúpula do Bolsonaro, né, esse grupo de pessoas desajustadas que estão no poder agora, o que eles querem não acontecerá na velocidade que eles almejam, isso se sequer acontecer, né? Se as transformações que eles querem de tornar o país num país retrógrado, obscurantista, anticientificista, que destrói a educação, que priva cidadãos dos seus direitos mais básicos, não vai acontecer. Felizmente, né? Tomara que não aconteça. Espero que não aconteça. Mas é claro que essa frase tem um teor altamente antidemocrático, né? A democracia, ela é lenta. É como ela funciona não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A democracia é lenta, ela é bagunçada, porque você tem que satisfazer diferentes vozes. São diferentes grupos de interesses que estão disputando o controle da narrativa, o controle daquilo que deve ser feito. Então é preciso coalizões, é preciso diálogo, é preciso convencer o outro que aquilo que você quer fazer é melhor do que aquilo que ele quer fazer. Então isso exige articulação, isso exige uma pessoa capaz de dialogar com diferentes pessoas, diferentes pensamentos, diferentes ideologias, coisa que o Bolsonaro não é capaz. O que ele provou aqui, a gente sabia disso antes, já disse isso ano passado, durante a campanha eleitoral, ele não conseguiria governar direito porque ele não tem essa capacidade de articulação. Ele não consegue dialogar com quem é diferente dele. E isso é fundamental numa democracia. Ninguém governa numa democracia se não tem esse diálogo e essa formação de blocos para poder levar adiante seus projetos. Então é evidente que eles não conseguem avançar nada, porque eles são incapazes de estabelecer essas pontes. Eles não conseguem fazer isso. Pelo contrário, eles queimam pontes todos os dias. Diariamente eles estão lá destruindo vínculos, destruindo relações, queimando e fritando aliados.
como fizeram com várias pessoas já que faziam parte do PSL, que já foram fritados pelo Bolsonaro. Tem feito isso com o Moro também, ministro da Justiça, que está sendo diariamente minado em seu poder, em sua influência pelo Bolsonaro e sua família. E no caso do vídeo inicial, que parece que não tem a ver com isso, mas tem a ver, você vê lá o presidente da França, que é um país aliado do Brasil, né, em termos econômicos, em termos políticos, que, por causa de besteiras, de trivialidades, agora está numa crise diplomática entre Brasil e França, graças a esse incompetente desse Bolsonaro e da família dele que o cerca, né? Essa frase do Carlos Bolsonaro, ela tem que ser pensada em contexto, porque ela não surge sozinha, ela não surge do nada, não surge do vácuo. Tem frases do próprio Bolsonaro dizendo que o voto não muda nada, que o Brasil só vai mudar quando tiver uma guerra civil na qual morram 30 mil pessoas. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra, morre inocente. É uma frase conhecida do Bolsonaro e que representa a visão que o próprio filho dele também tem. E não apenas o Carlos. O Eduardo Bolsonaro também tem uma fala dele, quando ele diz que para fechar o Supremo Tribunal Federal no Brasil, bastava um cabo e um soldado. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar. Mas você vai se Solta fuder. o Gilmar. Que bastava que o exército ali, 2 militares entrassem no Supremo, depusessem os ministros do Supremo, prendessem os ministros e acabou. E ainda ele fala assim, né, o que a gente brinca, o que a gente diz, a gente quem? A gente quem, cara pálida? Quem está brincando em fechar o Congresso? Quem está insinuando que isso é uma possibilidade? Então você vê que o espírito antidemocrático, o espírito contra as instituições democráticas, ela é presente nessa família. É uma família que tem um forte viés autoritário, um forte viés antidemocrático e que elogia a ditadura. Tanto o Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro já fizeram uma apologia, elogios ao Ustra, ao torturador conhecido da ditadura. Eles são antidemocráticos e eles podem sim, a gente vai especular sobre isso agora, né? E eles podem sim destruir a democracia de dentro para fora. Ser eleito pelo voto democrático e através desse voto se sentir legitimado a tentar destruir a democracia também. Aqui eu quero mencionar um livro muito interessante que eu tenho relido agora, né, entre os vários livros que estou lendo e relendo, que se chama de Dictator's Handbook. Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics, que seria em português o Manual do Ditador, porque o mau comportamento quase sempre é boa política. E no qual ele fala, né, a partir do ponto de vista dos líderes. Geralmente quando você tenta entender política, você parte da visão das instituições, dos regimes, você parte da visão da ciência política, você parte da visão da geopolítica, né? Como os governos, as nações, eles se situam num contexto mais amplo. Nesse livro em particular, o que os autores fazem, o Bruce Bueno de Mesquita e o Alastair Smith fazem, é tentar compreender a política, tentar compreender o jogo político a partir dos líderes, a partir de quem atua nesse cenário. E basicamente o que eles defendem ali, e a tese deles é muito convincente, na verdade. Quando você lê o livro aqui, tem muitos pontos para reflexão e que ajudam a compreender como funciona ditaduras, e não apenas ditaduras, mas regimes democráticos também. Basicamente o que eles dizem é o seguinte: o principal objetivo de um líder é chegar ao poder, conquistar o poder e manter o poder. Basicamente é isso. São as duas etapas: chegar ao poder e manter o poder. E para isso, diferentes regimes têm diferentes estratégias para essa manutenção do poder. E a primeira delas, em todos os regimes, né, tanto democráticos quanto ditatoriais, é assegurar o controle do dinheiro. É que você possa saber onde está o dinheiro e como alcançá-lo, né? No caso de ditadores, quando o ditador depõe outro ditador, a primeira coisa que eles fazem, né, através da força das armas, geralmente, é tentar descobrir onde está o dinheiro do ditador anterior. Onde estão as contas
secretas deles, onde estão as contas na Suíça, onde estão os cofres públicos. Porque sem o dinheiro, ninguém governa. Se você não tem os recursos, você não tem como manter os aliados. E aqui é o segundo ponto que ele diz, né? Para governar, você precisa satisfazer os seus aliados. Quanto mais ditatorial é um regime, quanto mais autocrático é um regime, menos aliados você precisa para se manter no poder. Então, por exemplo, pensemos na Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Atualmente, ele precisa de pouquíssimos aliados, pouquíssimas pessoas no seu ciclo interno de apoiadores. É muito mais fácil agradar, é muito mais fácil você comprar o apoio dessas pessoas quando são menos pessoas. E é por isso que muitos ditadores ficam a vida inteira no poder, às vezes. Porque eles têm esse núcleo de pessoas, de aliados próximos que são agradados, né? E o agrado vem através de auxílio financeiro, muitas vezes. Já nas democracias, os governantes precisam de um apoio maior da população, precisam de mais aliados. Não basta apenas ter um núcleo próximo interno de apoiadores, é preciso expandir esse núcleo, é preciso ter parlamentares que te apoiem, é preciso ter apoio de base, é preciso ter diferentes organizações que vão e te suportam. Se você não tiver esse apoio, você cai também, você é deposto, você não se reelege. Quanto mais democrático é um regime, mais articulação você precisa ter e mais aliados você precisa alimentar também. O grande dilema para se manter no poder é não dar muitos recursos para os seus aliados, para eles não se tornem poderosos bastante a ponto de poder te tirar do poder. Então você sempre tem que manter no equilíbrio ali, dar o dinheiro, né, dar os benefícios, sem dar demais e também não dar de menos, porque se você der de menos também, se você cortar esse subsídio, se você cortar o dinheiro para os seus apoiadores, eles vão se afastar de você e vão apoiar outra pessoa. Então a manutenção do poder, essencialmente, é esse frágil equilíbrio entre você manter os seus apoiadores próximos de você e não criar insatisfação para que as pessoas não queiram te depor depois. E é por isso que o Bolsonaro e a família dele e quem o cerca tem tanto fascínio pela ditadura, tanto fascínio pelo regime autocrático, porque isso exige que eles não precisem fazer essas articulações, como eu disse, que eles não precisem convencer pessoas de que eles têm projetos bons, de que eles querem passar alguma coisa. Assim eles estreitam o núcleo de pessoas que eles precisam convencer. Basta manter o apoio de certos militares, basta manter o apoio da ala olavista, maluca, teórica da conspiração, basta você manter a ala ultra-radical evangélica. Você restringe o grupo de apoiadores e assim você pode governar sem precisar convencer o resto da população brasileira que eles devem se manter no poder. E outra coisa interessante que eles falam nesse livro aqui é que para você ser um ditador, você não precisa ser muito inteligente, não. Basta realmente que você saiba como utilizar o dinheiro para manter esse suporte. Você pode ter uma pessoa completamente incompetente, como o Bolsonaro, por exemplo, que pode ser um ditador eficaz, entre aspas, que pode ser um ditador que governe por muitos anos. Como eles dizem ali, basta jogar os incentivos corretos para os seus aliados. Outra coisa que é importante a gente notar, né, quando você ouve o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, jogando essas ideias de fechar o Supremo, ou quando você vê o Carlos Bolsonaro publicando no Twitter que o regime democrático é um entrave para as mudanças que eles querem fazer, isso aqui é um modo de já ir semeando essa ideia entre os apoiadores do bolsonarismo, né, entre os bolsonaristas, semeando essa ideia de um governo repressivo. Se a democracia é um entrave, então o que a gente deve fazer? Acabar com a democracia. Se a democracia não funciona, se a democracia é complicada, vamos passar para um regime agora que seja mais simples para a gente poder governar. A grande questão que surge, né, é se realmente o Bolsonaro teria o apoio necessário para fazer isso. Se realmente há no Exército, porque sem o Exército eles não teriam como fazer um golpe de Estado, se realmente o Exército apoia o Bolsonaro nesse tipo de marcha à ditadura. Até onde eu saiba, a cúpula do Exército não tem essa tendência de querer retornar a um regime militar. Até onde eu saiba, pode ser que tenha mudado já nos últimos meses essa percepção. Por outro lado, você tem escalões inferiores que podem sim estar mais dispostos ao golpe militar, a uma escalada para o regime militar, e aí que entra a quebra da hierarquia. O que você vê em certos regimes, quando você tem uma cúpula que não compactua com esse tipo de medidas ditatoriais, é você romper essa hierarquia, é você pular os generais e passar para outros escalões. Então você passa a dar incentivos para esses outros grupos, para que esses outros grupos em outros escalões inferiores participem de uma revolta. O que a gente tem visto é uma crescente queda de popularidade do Bolsonaro nas pesquisas, e isso demonstra que uma boa parte da população brasileira já tem se decepcionado com o Bolsonaro, né? Quem votou nele ou quem achava que ele pudesse ser minimamente razoável, coisa que ele não é, já tem se decepcionado com ele. Mas, por outro lado, isso não importa, no final das contas. Se você tem uma pessoa com esse perfil autoritário, disposta a dar um golpe de Estado, não importa, de fato, a percepção popular. O brasileiro não tem essa tradição, como você vê nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, essa tradição de luta armada, de revolta popular e de guerra civil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você teve uma guerra civil por causa da abolição da escravidão. Exércitos lutaram para poder decidir os rumos do país. O Brasil não tem essa tradição. Você tem, geralmente, decisões de cima para baixo. Você tem um governante que decide as coisas e a população acata
silenciosamente, sem nenhum tipo de protesto, ou com pequenos protestos ou pequenas revoluções que não têm grande impacto nas mudanças estruturais que ocorrem no Brasil. Então vamos supor que o Bolsonaro vai lá e tente dar um golpe de Estado, dificilmente você vai ver algum tipo de reação popular a isso. Dificilmente você vê algum tipo de conflito extenso para defender a democracia. A população brasileira simplesmente vai acatar isso, silenciar e amargará anos ou décadas de regime militar bolsonarista, com o Bolsonaro e depois com os filhos dele assumindo o poder. Espero que a gente não veja isso. Eu não sei nem se o Bolsonaro tem capacidade de articulação mínima para poder convencer os militares a dar um golpe de Estado. Eu acho que ele não tem essa capacidade. Esse é o medo, essa receio que a gente tem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa frase do Carlos Bolsonaro aqui, criticando a democracia e dizendo que pela democracia eles não vão conseguir fazer o que eles querem fazer. E se isso já prenuncia algum tipo de proposta de golpe de Estado, de regime militar. Se eles são capazes de fazer isso também, né? Porque essa outra questão é tão importante quanto manter a democracia. Eles são capazes de fazer isso? Eles têm o mínimo de estrutura para fazer um golpe de Estado eficaz e que leve o Brasil rumo à ditadura de novo? O que vocês pensam sobre essas questões aqui? Sobre a vergonha internacional, né? Como vocês viram no começo aqui, o Macron criticando o Bolsonaro mais uma vez. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.